Fala galera, belezinha? Depois de ficar sem vídeo aí no meio da semana, infelizmente por problemas com direitos autorais de um vídeo que eu ia colocar e tal. Então, depois de falar sobre o grande clássico goiano entre Atlético Goianiense e Goiás, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta, na verdade tô continuando aqui com a série Clássicos pelo Mundo, trazendo um capítulo diferente, um clássico paulista. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o seu like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal, que eu tô com aquela meta ousada de chegar a 3 mil inscritos até o fim do ano. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, que tem novidade todo dia, é de boa, rapidinho, acabou o vídeo aqui, você vai pra lá, deixa seu like, é nóis. E hoje eu vou falar do duelo que envolve os brasileiros que mais conquistaram títulos continentais. Eles juntos somam nada menos que 6 Libertadores e 5 Mundiais. Trata-se do histórico clássico Sansão, entre Santos e São Paulo. Já se prepara que esse clássico tem história pra caramba. Primeiro que ele tem fama de costumeiramente ter como vencedor aquela equipe que tá em pior momento. Embora quando se enfrentaram na disputa por títulos, o time em melhor condição sempre venceu. E é claro que eu tô falando do clássico Sansão, que tem de um lado o Santos Futebol Clube, que nasceu no dia 14 de abril de 1912, e de outro o São Paulo Futebol Clube, que veio alguns aninhos mais tarde, nascido no dia 25 de janeiro de 1930. Então logo o tricolor surgiu pro futebol, rapidamente as duas equipes já se enfrentaram pelo Paulistão da época, empatando em 2-2 na Vila Belmiro. Curiosamente, mesmo tendo nascido bem antes do seu rival, o Santos até 1930 não tinha nenhum título relevante, conquistando seu primeiro estadual só em 1935. Enquanto isso, o tricolor já havia beliscado a polêmica taça de 31. Mas peraí, por que polêmica? Até pouco tempo atrás ninguém sabia ao certo, por exemplo, quando o São Paulo ia comemorar o seu centenário, se ia ser em 2030 ou 2035. Até porque no estatuto oficial do clube mostrava lá duas datas de fundação. Aqui eu falei no início do vídeo e é do dia 16 de dezembro de 1935, que tinha bastante peso entre os são paulinos. Nisso, o São Paulo da Floresta faturou o título paulista de 31. Ou seja, se o tricolor nasceu em 35, esse título não é dele. E justamente para defender esse título, depois de algumas brigas nos bastidores, o clube conseguiu provar que o São Paulo da Floresta era simplesmente um apelido como o atual tricolor do Morumbi. Resolvido isso, prosseguimos. Passou a década de 30, chegou a de 40 e o São Paulo emendou mais alguns títulos estaduais. Enquanto isso, o Peixe amargou o seu primeiro longo jejum, voltando a conquistar um título somente próximo àquela famosa e saudosa Era Pelé. Antes de Pelé aparecer para o futebol, Santos e São Paulo tiveram sua primeira decisão de campeonato. E foi no Paulistão de 53, com vitória tricolor em plena Vila Belmiro, triunfando por 3-1. 3 temporadas mais tarde, o Peixe deu o troco, conquistando seu primeiro bicampeonato estadual, com uma vitória sobre o rival por 4-2 na decisão paulista de 56. E assim começava a primeira fase dourada da história da rivalidade. Afinal, já em 57 deu São Paulo de novo no Paulistão, com o Santos terminando na vice-liderança com um pontinho atrás do tricolor. E em 58, será que vocês adivinham? Exato, voltou a dar peixe novamente em cima do clube do Morumbi. Aí depois os times deram uma pequena trégua e isso acabou em 62, quando a dupla Sansão, além do Corinthians, voltou a brigar pela taça. E na antepenúltima rodada, o Santos encarou São Paulo no Pacaembu, tendo 6 pontos de vantagem na liderança. Com isso era vencer e comemorar o título. E foi justamente isso que aconteceu, com o Alvinegro impondo um excepcional 5-2 e conquistando seu primeiro tricampeonato paulista. Por falar nessa temporada de 62, ela foi bem mágica para o torcedor santista, já que alguns meses depois o clube ainda conquistaria o bi brasileiro, além da primeira Libertadores e do primeiro Mundial de um clube tupiniquim. Na sequência, mais 2 encontros e mais 2 títulos para o Santos. Em 67, numa vitória por 2-1 e em 69, agora no empate sem gols. Nisso começam os anos 70 e o tricolor embala logo um bicampeonato estadual. Pouco depois, em 77, vem o primeiro brasileiro e o tricolor vai tentando aos poucos tirar a diferença do rival. Até essa época, o Santos já havia conquistado 6 brasileiros, além de 2 Libertadores e 2 Mundiais. Foi quando chegou o Paulistão de 78, recolocando os dois frente a frente
e deu Santos de novo. No primeiro clássico deu alvinegro por 2-1. No segundo, uma nova vitória santista daria o título para a equipe da Vila, mas o São Paulo conseguiu o empate. Com isso, o título ficou mesmo para a terceira e decisiva partida, que até terminou com vitória tricolor. Mas como o regulamento da época previu uma prorrogação com vantagem do empate para o time com melhor campanha, no caso o Santos, o 0-0 deu o título para a Vila Belmiro. Se a década de 70 não terminou bem para os São Paulinos, os anos 80 começaram para lá de bem, com troco em cima do Santos na decisão estadual de 1980. Quando um futuro ídolo alvinegro, Serginho Chulapa, brilhou e marcou 2 gols, dando as vitórias da ida e da volta ao São Paulo, que voltou a conquistar o Paulistão. Depois disso, o Santos até conquistou o estadual de 84, mas aí o clube entrou numa péssima fase que culminou num longo jejum de títulos, enquanto o São Paulo foi tirando aquela diferença. Nesse período, o tricolor conquistou 2 brasileiros, sendo um em 86 e outro em 91, além de 2 Libertadores e 2 mundiais, em 92 e 93. E o Santos lá, tentando encerrar o jejum, mas sempre batendo na trave, como em 92 nas oitavas de final da Libertadores, quando houve o primeiro encontro internacional da história do clássico, com o São Paulo atropelando a equipe da Vila no duelo de volta, vencendo por 4-1. Lembrando que o primeiro havia terminado em 1-1, com o tricolor avançando e ganhando força para conquistar a taça. E para evidenciar essa superioridade do tricolor na década, foi em 93 que pintou a maior goleada da história do confronto, justamente na despedida de Raí, um dos maiores ídolos do São Paulo, que estava de saída para o PSG. E justamente com o gol dele, o São Paulo atropelou, aplicando um singelo 6-1 no Peixe. Olha o Raí! Gol! Depois o São Paulo continuou comemorando, agora em 98, com mais uma conquista estadual. Nisso, ao longo desses anos, o clássico Sansão acabou perdendo seus cabelos, perdendo a força, e a rivalidade foi esfriando. Mas nada melhor que uma decisão entre eles para recolocar tudo de volta ao normal, certo? Pois é, e em 2000, 20 anos depois da última final, os dois voltaram a decidir um título. Mas sobre esse título eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco. E foi a partir daí que o Santos voltou a brigar pelo topo, enquanto o São Paulo continuou lá em cima, fazendo assim dos anos 2000 um dos mais vitoriosos da história do duelo. Primeiro, o Peixe faturou 2 brasileiros, um em 2002 e o outro em 2004. E por falar em 2004, foi nele que o torcedor santista viu o troco internacional em cima do São Paulo, quando a equipe da Baixada eliminou o tricolor nas quartas de final da Copa Sul-Americana, vencendo por 1-0 na Vila e empatando o duelo de volta. Se viene Paulo César. Llega al área, nada menos que Lano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos Santos! Elano, de esta manera tenía que llegar. Mas na temporada seguinte só deu São Paulo. Primeiro veio o título estadual em cima do Peixe, que viu o tricolor disparar na liderança da competição e, por não querer ver uma festa rival em seu estádio, decidiu mudar o local do duelo para Mogi Mirim. E lá, após o empate sem gols, o São Paulo acabou ficando com a taça. Depois, o clube do Morumbi voltou a conquistar uma Libertadores e um Mundial, e entre os anos de 2006 e 2008 conquistou nada menos que 3 brasileiros. Foi quando virou mais uma década e a fase boa trocou de lado. Em 2010 deu Santos na semifinal do Paulistão, vencendo por 3-2 em pleno Morumbi e depois atropelando na Vila com uma goleada por 3-0. Santos dentro de campo! Alguns meses depois a equipe foi lá e conquistou a Copa do Brasil. No ano seguinte, mais um encontro em mata-mata, mais uma vez na semifinal do Paulistão e mais uma vez deu Santos. Agora batendo o tricolor por 2-0 em jogo único disputado na casa do rival. Foi pra entrada da área, vem o zagueiro, ele foge, tá de frente com o Rogério, perde um ângulo, encara de novo o Xandão, espera a chegada de alguém, é o Ganso, livre pra esquerda, batida! Gol! Lembrando que nessa temporada o Peixe conquistou outro título também, e dessa vez foi a Libertadores. Aí em 2012, adivinha, Santos e São Paulo se reencontrando de novo na semifinal estadual,
Seria essa a vez da revanche São Paulina? Talvez, se um tal de Neymar não tivesse dentro de campo. Afinal, ele acabou com o São Paulo em pleno Morumbi, marcando nada menos que 3 gols na vitória santista por 3-1. Foi curta do Ganso pro Neymar, do Neymar pro Ganso. Léo, de novo Neymar. Ele segurou, entrou, bateu de primeira! Gol! Do Santos! E se em 2013 e 2014 não teve nenhum encontro especial assim, em 2015 eles mataram a saudade e se reencontraram tanto na semi do Paulista quanto na semi da Copa do Brasil, onde no estadual com vitória apertada deu Santos por 2-1, agora jogando na Vila Belmiro. E na Copa deu peixe de novo, vencendo tanto lá quanto cá por 3-1, sem dar chance para o rival sonhar com a decisão nacional. E olha o contra-ataque de novo, ó. Olha o contra-ataque de novo. Marquinhos Gabriel, Lucas Lima, são 3 contra 2, hein? Lá vai chegando o Lucas Lima, bateu no meio da área, Ricardo Oliveira! Gol! Lembrando que nesse meio tempo aí também teve a conquista da Sul-Americana por parte do São Paulo. Mas a realidade agora é bem diferente, e enquanto o Santos briga ano após ano por títulos nacionais, lembrando que em 2015 ele foi vice da Copa do Brasil, em 2016 vice-brasileiro, e esse ano, querendo ou não, tá na disputa do título. O tricolor luta mesmo para permanecer na elite do nosso futebol. E agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é alvinegra. Começando pelas conquistas regionais, a gente tem vitória santista tanto no Campeonato Paulista com 22-21, tanto no extinto torneio Rio-São Paulo, agora com uma pequena goleada em 5-1. Já quando o assunto é título nacional, aí a disputa fica mais equilibrada, mas novamente com vitória do time da Vila Belmiro, com 1-0 na Copa do Brasil e 8-6 no Campeonato Brasileiro. Já a nível internacional, aí sim o equilíbrio marca a presença, mas agora com vantagem tricolor. Na Sul-Americana, 1-0, na Comebol, 1-1, na Recopa, 2-1, na Libertadores, 3-3 e no Mundial, 3-2. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor. No total são 303 jogos, com 130 vitórias do tricolor, 102 vitórias do Peixe, além de 71 empates. Ainda sem contar, é claro, com o duelo de ontem, no último dia 28 de outubro de 2017, disputado no estádio do Pacaembu. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi pegar 2 duelos do início dos anos 2000. Um valendo um título estadual e outro uma vaga na semifinal de um campeonato nacional. Então sem enrola mais, vamos a eles! E o primeiro jogo marcante de hoje foi válido pela final do Paulistão do ano 2000, a primeira decisão estadual do novo milênio. Naquela temporada, os grandes do estado só entraram na segunda fase, ficando um em cada grupo, mais ou menos como é hoje. Aí, enquanto o tricolor passou em primeiro na sua chave, o Peixe ficou na segunda colocação da dele, só atrás da Portuguesa. Aí na fase seguinte foram definidas as semifinais, onde o Santos passou pelo Palmeiras e o São Paulo bateu o Corinthians, até que eles se encontraram na grande final. E na ida com o mando do Peixe no estádio do Morumbi, deu São Paulo com um belo gol de França, logo no primeiro minuto de jogo. Canhar, bonito toque para Marcelinho, chegou o São Paulo, olha o França, deu de bico, gol! Depois disso, o duelo ficou equilibrado e o placar não foi mais alterado. Na volta, o empate em 2-2 garantiu o 20º título paulista do tricolor. França, número 9.
2 aninhos mais tarde, ainda buscando encerrar o longo jejum nacional, veio o troco do Santos, agora nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Na primeira fase de pontos corridos, o São Paulo sobrou, terminando na liderança isolada com 52 pontos e um aproveitamento perto dos 70%. Enquanto isso, o Peixe sofreu e conseguiu a classificação na última rodada, ficando ali no limite na 8ª posição. Com isso, o clássico Sansão aconteceu logo nas quartas. E no duelo do melhor classificado contra o pior, não deu a lógica e o Santos atropelou na Vila Belmiro. Na primeira etapa, que foi equilibrada, um gol para cada lado, com Alberto fazendo o primeiro e Kaká igualando o marcador. Foi quando veio o show dos meninos da Vila, onde Robinho fez o segundo. Na área, bom passe, Robinho bateu! E antes do fim ainda deu tempo de Diego fazer o terceiro. Na volta, uma nova vitória santista, agora por 2-1, garantiu o Peixe na semifinal. Do Santos, Diego marca para o Peixe! Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo aí de clássico, sempre bom relembrar aquela boa rivalidade. E como é de praxe, aqui no final eu vou deixar as playlists do canal. Não esquece, semana cheia de vídeo, quarta-feira tem vídeo novo, quinta-feira tem vídeo de manhã aqui no YouTube, de noite lá no Facebook e domingo que vem mais um clássico pra gente curtir. É nóis!